Fala, minha tripulação, olha quem tá de novo aqui para começar nessa terça-feira mais um episódio do nosso podcast De Cara com o Senhor. Mas antes de a gente apertar o cinto e decolar, vamos pro checklist de sempre. Já está inscrito no nosso canal? Se não está inscrito, para agora, um minutinho, não clique aí, se inscreve no nosso canal. Já deixa o like nesse vídeo, porque você sabe que nossos vídeos têm muito conteúdo, o conteúdo é bacana, então não deixe de antecipar. Já vai dando logo o like, já vai compartilhando o conteúdo agora com aquela lista de transmissão sua, bota no grupo da família, bota no grupo do vizinho, manda para todo mundo, porque vai ser muito bacana o nosso episódio dessa terça-feira, o conteúdo vai estar sensacional. E olha só, eu vou começar apresentando, você já sabe que na hora da apresentação tem que ter uma pesca, porque quem vem para cá geralmente tem um currículo invejável. E hoje o cara que está comigo aqui é um empresário multifacetado, né? Um cara que já tem muitos anos de estrada, o cara que começou na engenharia civil, 14 anos de experiência nessa área, mas decidiu pivotar, decidiu mudar, mesclar, decidiu inventar e se reinventar o tempo inteiro. E você vai entender a história desse cara a partir de agora aqui. O cara é sócio da empresa de engenharia civil Leão Engenharia e possui mais de 25 anos de mercado. Olha só, gente, olha a bagagem dessa fera que está vindo com a gente aqui hoje. O cara é sócio e cofundador da rede de restaurantes Winner Esportes e Gourmet, restaurantes temáticos focados em empreendimentos residenciais de luxo. Olha que eu sou consumidor desse restaurante, posso dizer que é muito bom. É responsável direto pela liderança de uma multinacional de tecnologia, Módulos, membro do conselho da Smart City Business of America, mentor da presidência da Cruz Vermelha no Brasil e ainda criou um projeto chamado Eleve o Level, que ele vai ter a oportunidade de detalhar aqui mais na frente para a gente poder mostrar para vocês toda essa mistura que esse cara reinventou e fez acontecer, fez funcionar e alcançou sucesso. E sem mais delongas, já vou apresentar meu convidado para você. Vem para cá, Leonardo Leão, seja muito bem-vindo. Você hoje está de cara com o senhor, meu velho. Muito obrigado, Magno, pela oportunidade. Espero poder contribuir para esse programa fantástico. Estou aqui à sua disposição. Vamos começar? Vamos lá. Geralmente a gente começa aqui com tudo. Eu peço para quem está da minha frente contar um retrospecto para quem está em casa, que não conhece o Leonardo ainda e quer conhecer essa fera, esse leão aí por trás do Léo, para poder a gente contar como é que começou essa trajetória. Você surgiu com essa paixão pela engenharia, começou a empreender nessa área, né? E isso foi estimulado aonde? Dentro de sua casa, amigos, foi na família, foi na faculdade, foi o interesse que nasceu naturalmente dentro de você ao longo da sua infância, adolescência. Conta pra gente esse despertar pela engenharia, como é que tudo começou, Léo? Começou na família, meu pai é engenheiro civil também, e desde que eu me entendo por gente, eu nunca pensei em outra profissão, né? A engenharia já estava no sangue, meu pai passou por algumas empresas, e em 1995 ele fundou a Leão Engenharia, ainda uma empresa pequenininha, né, que só trabalhava em obras públicas. Eu tinha 15 anos ainda na época, não tinha entrado nem para a faculdade. Em 2019 eu entrei para a faculdade de engenharia e comecei o estágio lá, passei por todas as áreas da empresa, né, sempre tendo o cuidado e a orientação de entender como funciona cada processo, cada projeto. Sempre fui muito esponja, eu sempre brinco com isso, ia sugando todas as informações possíveis, até que quando eu me formei, me tornei diretor de incorporações da construtora. A gente, nessa época, coincidiu que a época que a gente estava começando a pensar em incorporar, fazer empreendimentos imobiliários, e eu ajudei a estruturar toda a parte de incorporações da empresa. E aí, como diretor de incorporações, lancei mais de 800 unidades imobiliárias, né? Fizemos alguns lançamentos de altíssimo risco, como o primeiro empreendimento vertical da Orla de Salvador, ali no Jardim de Alá, Bahia Suítes. A gente foi o pioneiro, tivemos alguns desafios, né? E a empresa cresceu, foi se estruturando. Em 2014, a gente estava em Portugal, começando a internacionalizar a Leão Engenharia, começar a lançar empreendimentos lá em Portugal. E numa dessas visitas eu conheci um projeto ainda, um MVP, mais um MVP do que um projeto de tecnologia voltado para cidades inteligentes, né, Smart Cities, e gostei do projeto, trouxe para o Brasil
esse projeto, desenvolvemos a empresa aqui, que foi a Módulos One, e essa empresa foi, digamos assim, o meu projeto de 2014 até pouco tempo atrás, o meu projeto principal. A Leão Engenharia já estava voando, já com vários empreendimentos em Portugal, já uma empresa bem consolidada, me deu liberdade de começar esse projeto, estruturar esse projeto. Eu montei toda a gestão estratégica da empresa, fiz a internacionalização dela também em Portugal. A Módulos também é uma empresa que tinha atividades aqui no Brasil e em Portugal. Consegui trazer 3 rodadas de investimento para a Módulos. Na primeira rodada ainda com investimento anjo, mesmo assim foi um valuation de 15 milhões. E na última rodada, há 4 anos atrás, 3 anos atrás mais ou menos, a gente conseguiu atingir um valuation de 27 milhões quando a gente foi investido por um fundo de Venture Capital. Então, passei por toda a estruturação dessa empresa, aprendi empiricamente a transformar essa empresa no SA de capital fechado, era uma das exigências do fundo que investiu. E aí toda essa bagagem, essa construção de gestão de empresas fez com que eu aprendesse também, trouxe stakeholders que me ajudou bastante a desenvolver diversas áreas, diversas vertentes, e aí consegui estruturar a holding da Leão Engenharia, que é a Leão e Filhos, e aí começaram a surgir novas empresas. E inquieto como sempre, resolvi também encarar o ramo de alimentos e bebidas, né? Na minha família existe sócios de um grupo de restaurantes temáticos que é muito conhecido, o Five, e eu gostava do projeto, mas eu entendia que existia uma área não explorada ainda nesse mercado de alimentos e bebidas, que eram os restaurantes de empreendimentos de luxo. Normalmente esses empreendimentos tinham pequenos botecos, bares, com um potencial ali, uma reserva de mercado muito grande, mas que era mal explorado. Então a gente identificou uma oportunidade de trazer o Projeto Five para um projeto mais gourmetizado, com um cardápio muito mais amplo, né? E focado apenas em empreendimentos. A gente não faz lançamentos do Inner em shoppings nem nada. E deu muito certo, né? O Inner no Le Parc é um sucesso, hoje é um case, inclusive, de estudo. Abrimos o segundo, transformamos numa rede, criamos um núcleo de operação para fazer a gestão do negócio. E aí agora escalar esse negócio de ramo de alimentos e bebidas também, que a gente... Era para ser mais uma vertente, mas hoje está se tornando um dos principais focos. Como fala a brincadeira, era para ser só uma brincadeirinha, né, Léo? E aí acabou gerando aí mais um filho para você, aí um filho grande já, né? Pois é. Um filho grande. Eu vejo aí pelo histórico que você botou, dentro de uma herança familiar já, quando eu digo herança no sentido de aptidão de trabalho no lado da engenharia, onde você já enveredou para essa área desde de jovem, já começou a explorar essa área dentro de uma empresa familiar, né? Se destacou, foi para fora, conseguiu novos negócios, começou a trazer uma característica de versatilidade como empreendedor, né? Um cara que foi explorando novos segmentos, novas oportunidades. Então você sai da engenharia propriamente dito, vai para a parte de tecnologia, da tecnologia você já vai para alimentos e bebidas, né? Você faz uma transição aí de carreira que não é bem uma transição, porque você continua praticamente atuando em todas as áreas. Sim. Né? Mas que você permeia por todas elas. Você joga de manhã num lado, de tarde no outro, mas está vivendo todas as empresas e vivendo bem. Né? Como é que você conseguiu buscar essa versatilidade, essa adaptabilidade a negócios diferentes, com propostas completamente diferentes, né, de gestão e com a capacidade de ter sucesso em todas elas, Léo? Eu costumo falar que hoje o grande profissional não é aquele profissional que ele é habilidoso em apenas uma única atividade. Existe um termo que ainda não existe em português, então por isso que eu vou falar em inglês, que é o profissional T-shaped, que é um profissional em forma de T, onde você tem a sua principal habilidade, né, que é o eixo do T, que no meu caso é engenharia, né, as habilidades matemáticas, as habilidades de gestão, mas o profissional T-shaped ele tem skills em outras vertentes, ele consegue passear por outras áreas, entender de forma mais hábil, mais fácil outras atividades,
e consegue se desenvolver em todas elas. Então, acho que a importância hoje de você estar aberto a novas opções, a você tentar variar o seu negócio, entender melhor e a partir daí você construir novas vertentes, ela é importantíssima na gestão. E você consegue fazer a gestão de diferentes negócios, mesmo em nichos de mercado diferentes, usando as mesmas estratégias, desde que você tenha um entendimento do que você está fazendo, né? Então, hoje a gente vê muitos profissionais muito focados naquela operação, né, e acaba não enxergando o todo. Então, acho que quando você consegue sair um pouquinho da caixa e perceber todas as variáveis que envolvem os negócios em geral, você consegue se desenvolver bem. Bom, o bate-papo de hoje eu já vi que tem que ser rápido, tem que ser acelerado, porque tem muito conteúdo para a gente explorar seu aqui em pouco tempo, né? Então eu vou tentar ser o máximo objetivo possível aqui nas minhas perguntas e nos questionamentos, nas colocações, para quem está em casa conseguir entender o que a gente está fazendo. Eu sempre comento aqui que tem muita gente que está em casa que tem até um bom negócio, tem uma boa ideia, mas às vezes ele não percebe o momento de pivotar, né? Ele não vê o momento da mudança. Às vezes passa uma oportunidade, ele deixa essa oportunidade passar, escapar, ou por algum medo, ou por falta de sensibilidade, ou porque não tem ali o tino da observação, não está muito focado no momento presente. Às vezes o cara está muito preocupado com o futuro, ou muito saudoso do passado, e aquele presente onde passa o famoso cavalo selado, ele não está tão atento. Você esteve atento às mudanças, né? Você foi para Portugal para levar Leão, encontrou uma oportunidade, no momento em que a engenharia estava em alta para você, bem consolidada, como você disse, em plena expansão, colou nessa oportunidade e trouxe a Módulos para cá, Módulos One. E à frente da Módulos, você passou por 2 ou 3 rounds aí de tranche positivas que você conseguiu alcançar um valuation milionário nesse negócio, tá? E aí, após isso, você percebe uma nova oportunidade dentro do seu ambiente de convivência e transforma esse ambiente de convivência em um novo negócio para você lucrativo, com um dos cases que certamente serão replicados em outras unidades de extremo sucesso, pela capacidade que você conseguiu de fidelização de cliente dentro de uma comunidade, né, digamos assim, uma comunidade de moradia, né, de convivência condominial. Como conseguir números tão expressivos assim na frente da gestão desses negócios que você teve, encontrando oportunidades distintas, né? Muita gente que está em casa, volta a dizer, tem as oportunidades são boas, as ideias são bacanas, mas elas não conseguem converter essas ideias, essas oportunidades em sucesso a nível financeiro como você conseguiu. É importantíssimo você ter ao seu lado pessoas que pensam como você, né? No caso do restaurante Winner, por exemplo, o meu sócio cofundador, hoje somos 5 sócios, mas o meu sócio cofundador, ele tinha um pensamento muito similar ao meu em relação à oportunidade de escala que esse negócio tinha. Não há concorrentes para o Winner hoje, a nível Brasil. Eu rodo o Brasil inteiro e eu não encontro em nenhum condomínio de luxo um restaurante de tamanho, porte, como o do restaurante Winner é hoje. Então a gente tem uma oportunidade de escalar muito grande, né, de trazer fundos de investimento, inclusive, para a gente multiplicar e acelerar a velocidade de crescimento desse negócio. E foi a mesma coisa nos outros ramos. A empresa de engenharia, a Leão, quando fez a internacionalização, fomos os primeiros a arriscar, deu certo, e aí começamos a nos cercar de potenciais sócios e parceiros que pudessem agregar valor ao negócio, investir junto com a gente e a gente ter uma velocidade, uma celeridade muito maior de crescimento. Então eu acho que é muito importante você saber dividir um pouco os frutos do que você está construindo, né? Quando você traz pessoas de sucesso, pessoas que estão com um pensamento muito parecido com o seu em termos de crescimento, de evolução, as coisas parecem que fluem mais fáceis. Vamos lá. Tem um tema que eu acho que é sensível aqui, que não está na minha pauta, mas você foi falando aqui, foi surgindo para mim, porque você tocou no assunto que você começou com um cofundador, esse negócio, do Winner especificamente, hoje vocês são em 5. Tá? Isso. Tem muita gente que sofre muito na escolha da sociedade. Sociedade é um casamento, por muitas vezes com insucesso, muitas vezes com sucesso. Tem muita gente que está em casa, inclusive, que tem seus traumas pessoais com relação à sociedade, ou que tem muito medo de começar um negócio, tem a grande ideia que eu falei agora há pouco, mas não tem a capacidade financeira do investimento, quer encontrar o casamento perfeito para isso, mas tem medo de escolher a pessoa errada.
Tem uma fórmula para isso? Tem. A primeira coisa que você tem que pensar é que você não vai encontrar o casamento perfeito, né? Até o próprio casamento, né, com nossas esposas nunca vai ser perfeito, você sempre vai passar por problemas, por dificuldades. A grande diferença no caso da sociedade é você criar mecanismos de proteção para que aquela sociedade tenha regras bem claras e aí você não parta para o conflito, né? O que são esses mecanismos? É você ter um bom acordo de acionistas, onde esse acordo esteja bem direcionado com a cultura da empresa, com a capacidade de voto de cada um, as decisões serem tomadas de forma assertiva. Quando você não tem documentos, né, e diretrizes bem definidas, acaba que é o que eu acho versus o que ele acha. E aí é que começa o conflito, principalmente se você tiver um sócio em igualdade de condições, 50-50, né? E mesmo quando você tem sócios minoritários, esse minoritário pode virar um problema para você. Então, uma das coisas que eu aprendi, e aprendi muito isso empiricamente quando nós fomos investidos na Modulus One, porque veio um volume enorme de documentos, de burocracia, transformação em SA, foi que eu percebi que aquilo ali que o fundo exigia, ele era uma proteção, claro, para o fundo que estava em investimento, mas também para a sociedade, né? Então a sociedade ela precisa estar bem gerida, com os cargos bem definidos. Nem todo sócio tem capacidade de ser executivo, nem todo sócio tem capacidade de trabalhar na operação. Então é cada um entender o seu papel e colocar essas funções realmente no papel, né? Porque a partir daí você começa, se houver o conflito, e vai acontecer, as regras estão lá, estão ditas, estão bem definidas. Isso acontece dentro de todas as minhas empresas, todos têm regras. O restaurante Winner só tem 2 sócios operadores, sou eu e Guru, que é meu sócio operador. Os outros sócios são sócios investidores, que tem lá um grupo que eles podem dar sugestões e etc., mas eles não se envolvem na operação, e isso foi colocado de forma muito clara no começo. Então hoje não tem nenhuma dúvida, as regras estão lá e se eles discordarem, eles terão as reuniões societárias para colocar o ponto de vista, os pontos de discordância, mas eles dão liberdade total para a gente gerir a operação e isso facilita muito o negócio. Transparência, não é isso? Transparência. Confiança, solidez. Vamos lá. A gente pode citar uma equipe muito bem capacitada, né? E que você promova esses talentos, que esses talentos possam ter a oportunidade de se tornar sócios. Eu sempre falo, eu quero na minha equipe pessoas melhores do que eu, né? Para que eu possa absorver o que for possível daquela pessoa e se realmente ela for tão boa, eu quero ela como sócio, eu não quero ela só como um funcionário, né? Funcionário ela pode aceitar qualquer outra oportunidade. Então assim, eu acho que existe um conjunto de coisas que vão transformar o seu negócio. Todas partem por pessoas, né? Sejam colaboradores, sejam parceiros, sejam sócios, tudo passa por pessoas. Sobre pessoas, né? Os negócios são sobre pessoas. Isso aí. Você falou uma palavra-chave para mim aí, habilidade. Você acabou de falar, habilidade. Quais as suas principais habilidades que foram colocadas em xeque nesse momento, nessa sua expansão da Modulus One? A Modulus ela foi desafiante para mim a nível profissional, porque diferente da Leo Engenharia, que eu já tinha uma estrutura muito bem consolidada, eu tinha uma equipe muito bem, assim, que fazia as coisas para mim e comigo, a Modulus ela exigiu muito de trabalho braçal e operacional. Eu passei um período na Modulus mergulhado na operação. Então eu praticamente saí do estratégico, eu era o CEO e até hoje ainda sou o CEO, meu mandato acaba no final desse ano. Aí vai ter a votação do fundo para a escolha do CEO, mas durante a minha estada como CEO eu fazia muito mais papel de um diretor operacional do que um próprio estrategista. E isso era necessário naquele momento. Foi desafiante e desgastante porque eu tive que abdicar de algumas coisas que eu gostava de fazer, como, por exemplo, participar de reuniões estratégicas em viagens, buscar alternativas de captação de investimento, coisas que eu sempre tive muita habilidade em fazer para mergulhar na operação, fazer microgestão, corrigir problemas
porque era uma equipe pequena, né? Uma empresa ainda que estava em processo de alavancagem, então tinha que ter um controle de custos muito na unha. A gente perdeu muito talento por conta de não ter implantado uma cultura de forma mais rápida e de forma mais eficaz. Mas isso me ensinou muita coisa, né? Que eu hoje sou uma pessoa que sempre digo, microgestão não é para ser feita pelo sócio do negócio, né? Microgestão ela prejudica bastante que você tenha um pensamento estratégico, mas existem momentos que isso vai ser necessário, você só tem que saber sair desse momento ou você vai ficar escravo dele eternamente. Escravo do negócio acaba não pensando na expansão, no crescimento, nas oportunidades que vão surgir. Eu acho que isso é importante. Tem que começar na microgestão, né? Não tem como começar fora da micro, né? No dia a dia, quando a gente começa um negócio, quando a gente inventa um projeto novo, começa audaciosamente alguma coisa que está na nossa cabeça, uma grande ideia, e a gente que executa, né? A gente que desenha, a gente que começa a executar, a gente quer cuidar de tudo minuciosamente, mas se a gente fica naquele dia a dia ali, o filho não cresce. Se crescer, cresce desorganizado e com alguns defeitos. Então, e sem a sua cultura, né? Sem a cultura, que é o que eu queria entrar agora nessa conversa com você, porque a gente falou um pouquinho agora na antessala sobre essa dificuldade de implementação de cultura, né? Falamos do hard skill, do soft skill, falamos das habilidades e aí chegamos ao ponto da cultura, que hoje tem sido uma grande lacuna para o empreendedor conseguir impregnar o seu colaborador, a sua equipe de trabalho, o seu colaborador com a sua cultura. Você passou isso como um grande desafio, acabou de desenhar para mim aqui como um dos principais desafios que você viveu na sua gestão na Módulos One. Como você passou por essa fase, né? Como você venceu essa etapa e qual dica que você dá para quem está em casa, que está ouvindo agora o tempo inteiro? Eu acho que muito mais pós-pandemia, a palavra cultura tem ficado cada vez mais forte como o ideal a se conquistar para uma organização de sucesso. Né? A implantação de cultura na empresa, ela não depende somente da sua vontade, né? Acho que ela vem de cima para baixo, sim, né? É a sua cultura que precisa ser implementada, mas se você não tiver a capacidade de escolher bem a sua equipe, você vai passar por um problema muito grave. Eu, inclusive, citei recentemente sobre isso. Se a gente traçar um eixo, um eixo Y e X, e você botar aqui no topo desempenho, aqui na base cultura do lado de cá, e você traçar um gráfico tentando encontrar o talento, se você buscar uma pessoa que tenha alto desempenho, e se você tiver nessa equipe uma pessoa de alto desempenho e baixa cultura, qual é o grande problema dessa pessoa? Essa pessoa vai lhe dar problema porque ela não é aculturada. E ela vai lhe dar dois problemas porque ela tem um desempenho tão bom que você depende dela. Só que ela vai causar problema porque ela não vai se adaptar ao seu modelo, à sua forma de trabalho. Às vezes é melhor você buscar uma pessoa que tenha mais cultura, que seja mais fácil de se aculturar ao momento e à missão, ao valor, aos objetivos de sua empresa. E mesmo que ela ainda não tenha um alto desempenho como a de cá, você pode treinar ela. Né? Então é aquela coisa, você treinar o hard skill é possível, o soft skill nem sempre. E olha que para mim aí tem uma coisa que é importante, que eu vou até falar direto para você que está assistindo a gente aqui, olho no olho, daquele jeito que você gosta. Vê só, não é só o seu colaborador, o seu parceiro que tem que aderir à sua cultura, você também tem que estar atento, porque quase sempre a cultura da empresa não é exatamente a sua cultura, tá? Você precisa estar se moldando as suas habilidades, moldando o seu temperamento, moldando o seu comportamento, moldando a sua maneira de lidar o negócio, a cultura que o negócio precisa ter. Você precisa se moldar em alguns aspectos. Obviamente que o negócio ele tem a cara do dono, do empresário, tem o DNA, mas esse DNA precisa ser geneticamente modificado algumas vezes para que ele seja aperfeiçoado rumo ao sucesso. Então não adianta você dizer, olha, eu sou assim, a empresa vai ser assim, porque você vai parar. Você vai estagnar. Não exija do seu colaborador aderir a uma cultura que não funcione, porque você vai se arrepender no futuro. Então, se você quer uma cultura vitoriosa, você também tem que estar adepto à mudança da cultura. Você concorda, Léo? Eu concordo. E a cultura ela não é imposta. Né? Você tem que liderar e trazer aquilo ali com exemplos. Né? Eu sempre em minhas empresas, acabou a reunião, eu não espero que a SG, Serviços Gerais, vá lá limpar, tirar a xícara de café. Eu mesmo tirava, se eu estava ali, por que não fazer isso? Né? Para que os meus liderados entendessem que aquilo ali
também pode ser feito por eles. Não adianta eu pedir que alguém faça algo que eu não faço. Né? Então, liderar pelo exemplo é muito importante dentro da implementação de uma cultura. Isso tem a ver com visão, com valores, com missão. Né? Então, acho que toda a estruturação de uma implementação de um modelo de negócio passa pela construção de bases muito sólidas na liderança. Pelo seu currículo, pelo que a gente conversou até aqui, e pela consolidação dos seus negócios, aí, o negócio original, que é a Leão Engenharia, depois você passou pela Módulos, também foi um negócio que também se consolidou. A gente percebe que você, ainda assim, decidiu, por opção própria, não ficar na zona de conforto. Você quis sair da zona de conforto para encontrar novas oportunidades. E talvez essa seja uma grande dificuldade para quem está assistindo a gente, para quem está empresariando, para quem já começou, para quem quer começar, mas hoje está assalariado, não quer sair da zona de conforto para dar um passo, porque o cara que já começou, mas tem que reinventar a sua empresa, às vezes tem que fazer o que a gente acabou de falar aqui, reinventar a sua cultura, mas tá bom como ele está na zona de conforto dele. Como é que faz para dar esse passo da zona de conforto, a saída, né? Esse estresse da saída do primeiro passo, da saída da inércia? Faça, seja executor. Uma das coisas mais importantes que mudou minha vida é sempre ser muito mais executor do que pensador, né? O pensamento é importante, eles vão levar você a ter sentimentos, que vão levar você a ter emoções, e agora não pode ficar nisso. Essas emoções têm que ser transformadas em ação, né? A partir do momento que se transforma em ação e que você tenta obter resultados diferentes, você vai conseguir resultados diferentes. Você não vai conseguir resultados fazendo a mesma coisa. E mesmo que você esteja numa zona já de conforto, uma empresa já bem sucedida, eu acho que o ser humano ele foi feito para estar sempre se desafiando, né? Buscando novos desafios. O projeto Eleve o Level, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, ele vem de um propósito que surgiu dentro de mim e que eu, talvez há 3 anos atrás, jamais pensaria em ter um projeto de advisor, de mentoria, né? Então, assim, quando eu comecei a pensar nesse projeto, ele veio de uma forma tão abrupta que eu falei, tá, não vou mais pensar, vou fazer. E aí parti para a execução. Então, eu acho que, independente se vai dar certo, se vai dar errado, durante toda a minha carreira eu cometi muitos erros, né? Perdi muito dinheiro e ganhei dinheiro fazendo o que eu tinha que fazer. Até porque quando você erra, você está aprendendo alguma coisa com aquele erro. Agora, se você não tentar, fica aquela dúvida do talvez, né? E se? E se você não vai saber o que é que vai acontecer. Então, às vezes as pessoas se pegam no passado de erros que cometeram e aí ficam com medo de fazer, de executar. Cara, o passado te transformou na pessoa que você é hoje. Mas o que vai te transformar na pessoa que você vai ser no futuro é o que você faz hoje, não o que você fez no passado. Então, seja executor. Faça as coisas que você quer fazer. Claro, tente planejar, tente fazer da forma mais assertiva possível, mas tente. Não fique só no pensamento e no desejo, né? Tem uma frase que a gente fala e repete muito aqui no podcast, é que o fracasso ela é uma etapa e faz parte do sucesso. Isso aí. Não há como alcançar o sucesso sem ter fracassado alguma vez na vida ou algumas vezes na vida, né? Caindo de bicicleta que você aprende a pedalar. Então, assim, a gente não tem como aprender, sair tendo sucesso de primeira, a não ser que a gente herde negócios de sucesso o tempo inteiro. Ou deu uma sorte, né? Ou deu uma grande sorte, né? Ou deu uma grande sorte. Então, assim, passar pelo processo de dor, passar pelo processo de fracasso faz parte da construção de uma mentalidade vencedora, de uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade capaz de mentorar e vou fazer um trocadilho aqui, de elevar o level de outras pessoas aqui. Lá na frente a gente vai falar disso aí algumas vezes. Agora, se você está gostando, sai um pouco da zona de conforto, se inscreve no canal, gente, por favor. Estou enrolando aqui enquanto o Leão está tomando ali a aguinha dele. Se inscreve no canal. Compartilha, tá vendo que o conteúdo é importante? Eu sei que tem um amigo seu que precisa ouvir o que está sendo dito aqui agora. Tem uma amiga sua que você está coçando um dedinho para poder enviar. Então já aproveita essa pausa aqui, manda para todo mundo, deixa o like no vídeo, fortalece o projeto para a gente estar trazendo sempre grandes nomes, como o nome que está com a gente aqui hoje na mesa. E eu quero voltar para aquela conversa de negócios distintos, tá? Estou batendo bastante nisso aqui porque eu acho que tem muito assunto para tirar ainda disso. Então, ainda falando da Leão Engenharia, tá? E da Módulos One. Você durante um bom tempo, esteve liderando as duas empresas. Sim. Tá? Como manter, porque uma coisa é você transicionar.
Para você sair de uma e estar em outra, você virar a chave e estar ali focado naquele negócio especificamente, ainda que em transição, maturando aquele negócio. Outra coisa é você estar ao mesmo tempo jogando nas duas pontas, com a perna direita e com a perna esquerda. Batendo escanteio e cabeceando, né? E às vezes até defendendo, né? Tomando a posição de goleiro para defender. Então, conta como manter esse equilíbrio emocional, que eu acho que é a chave fundamental para ter o sucesso e o equilíbrio na liderança e na gestão, com negócios tão distintos ao mesmo tempo. Acho que está até ligado ao que a gente estava falando antes, da execução. Se eu parasse para pensar, talvez eu não tivesse a coragem de tocar 2 projetos tão grandes ao mesmo tempo. Mas eu simplesmente fiz, né? Quando a gente encontrou a oportunidade do produto da Módulos, que ainda era só um produto, eu não entendia a magnitude do que aquilo ia se transformar, né? E teve um momento de transição ali, que eu ainda estava muito imerso na operação da Leão Engenharia, e como a gente estava executando, eu estava sempre me permitindo estar saindo e começar a olhar para o projeto Módulos, as coisas parecem que vêm a cavalo, como se diz, vem como um imã, porque foi exatamente no momento que meu irmão mais novo começou a estudar engenharia, se formou em engenharia, ele entrou para a operação da Leão, essa entrada dele para a operação da Leão, treinei, passei algumas coisas, ele cresceu, se desenvolveu, explodiu. Hoje meu irmão é um empresário de sucesso, ele toca praticamente a parte operacional da empresa toda sozinho, e essa migração me deu a oportunidade de mergulhar mais profundamente na Módulos. Então essa transição de uma empresa para outra, ela vem naturalmente, você não precisa forçar nada, você vai entender o momento certo que você consegue estar com um pé em cada canoa, né? Mas vai ter uma hora que você vai decidir, e você precisa decidir aquela empresa que precisa mais de sua atuação. E aí, o que você faz? Você abandona a outra? Não. Você monta uma estratégia, cria um modelo onde as pessoas que ali estão conseguem manter e crescer o seu negócio, né? Independente de você, e aí começa a pular de negócio. Vamos para um outro. Cresci a operação da Módulos junto com sócios muito competentes. A Módulos hoje já começa a se tocar também sem a necessidade da minha presença física, tanto que hoje eu vou muito pouco lá na empresa, a minha participação passa a ser muito mais estratégica, reuniões societárias, a relação institucional com o fundo, captação de novas rodadas de investimento, e me deu também a oportunidade de fazer a outra transição para o ramo de alimentos e bebidas. Aí hoje os restaurantes exigem ainda muito da minha presença, né? Então eu estou sempre lá treinando a equipe, montei um núcleo de operação, que esse núcleo é que está sendo treinado nesse momento justamente para que eu tenha a liberdade de não estar tão escravo dessa operação. Então eu estou treinando esse núcleo, mostrando como se monta uma DRE, todo o planejamento financeiro, estratégico, e aí começando a migrar já para mais um projeto. Então, eu acho que essa transição, ela vem, desde que você faça com inteligência, ela vem naturalmente. Conviver com o fundo eleva a sua régua de gestão? Muito, muito. Existem conflitos muito chatos de lidar, mas que são importantes. A gente começa a entender o lado deles também, né? O lado do investimento alto, o lado da necessidade de crescer para que o negócio seja viável para eles, porque às vezes você tem um negócio que é viável para você, é uma operação que roda bonitinha, que está lá redondinho, mas o fundo, quando colocou dinheiro na sua empresa, ele não estava pensando que sua empresa fosse uma empresa estável, ele quer que sua empresa se transforme num múltiplo para ele. Perfeito. Né? E aí você começa o conflito de queimo caixa, não queimo caixa, cresço a equipe, não cresço a equipe, destruo o meu break-even para que a empresa cresça e aí obedeço o que o fundo quer. Então, essa gestão e essa relação com o fundo transformou muito também meu modelo de governança e a forma como eu aprendi a lidar com os sócios, com os cotistas, com o pessoal do fundo e principalmente a aprender que o conselho consultivo dentro de uma empresa é algo importantíssimo. As decisões que estão acima da alçada do CEO, elas precisam ser societárias, e aí você ter um conselho que lhe ajude a tomar essas decisões é importantíssimo. E muda a nossa vida isso, né, bicho? Com certeza. Dá mais liberdade até para decidir. Com certeza. A decisão está lá lastreada, né, por um colegiado, digamos assim.
O feijão com arroz do empresário sempre vai ser a diversidade, né? Conviver com a diversidade, altos e baixos, a escassez de mercado, as incertezas econômicas, políticas, principalmente no cenário do país que nós vivemos, de muitas incertezas. E eu acho que isso é que move o nosso DNA de empreender, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu queria saber qual foi a situação mais difícil que você encarou na carreira toda. O momento mais difícil da minha carreira. E como você passou por isso? Olha, eu tive alguns momentos difíceis de lidar, mas eu acho que o mais difícil foi até recentemente, na pandemia. E eu digo difícil porque ele impactou não só um dos meus negócios, mas também me impactou a nível pessoal. A Módulos ela é uma empresa de tecnologia onde grande parte do hardware eletrônico que ela usa era importado da China. E aí você vê uma pandemia onde a China entra em lockdown. O que acontece? Eu tinha um monte de cliente, estava feliz, a carteira bombando e não tinha mais produto. Da noite para o dia, a Módulos não tinha mais produto. E a gente teve que se reinventar, pivotar o modelo de negócio, criar um modelo de software as a service, sair da parte de cidades inteligentes, ir para a indústria, começar a criar modelos de análise preditiva. A empresa se reinventou completamente, é como se fosse outro negócio dentro do próprio negócio. A gente transformou a empresa num outro modelo. Isso foi muito desgastante, custou muito dinheiro, nós queimamos muito caixa nesse processo para manter a empresa. Isso me fez engordar bastante. Eu cheguei a pesar 116 quilos na pandemia. Quando até, eu vou dizer qual foi o ponto de virada, inclusive, não no negócio, o negócio a gente conseguiu, mas a nível pessoal. Meu filho, que está aqui no backstage aqui, ele estava ouvindo um podcast de um... Vai ficar enfilmado agora. De um influencer que eu nem gosto tanto, né? Já começou, eu não gostava, eu não ouvia. Era um influencer que andava na Rússia aí, meio doidão, mas assim, dizem que até, desculpe o termo, até o idiota às vezes fala uma coisa que é verdade. E eu peguei de relance ele falando, gordo não passa credibilidade. Aquilo me incomodou por duas coisas. Primeiro que eu acho que a credibilidade de uma pessoa não está no peso que ela tem, né? Muito menos na aparência física. Muito menos na aparência física. Só que me incomodou porque eu comecei a olhar para mim e falei, cara, qual é a imagem que eu estou passando de mim para as pessoas que me olham como um empresário de sucesso, como alguém que já construiu uma bagagem muito grande? Será que esse cara falou alguma coisa realmente que pode fazer sentido para essas pessoas? Né? E aí aquilo me incomodou e eu comecei a tomar atitudes que mudaram a minha vida a nível pessoal. Eu procurei ajuda para poder emagrecer, procurei cuidar mais da minha saúde, procurei entrar para a academia, procurei me desenvolver a nível pessoal. Eu já acordava muito cedo, comecei a acordar mais cedo ainda, eu acordo todos os dias 4 horas da manhã. Mentalizo o meu dia, comecei a ler muito mais, isso também me ajudou muito a nível de desenvolvimento pessoal. Eu leio, hoje a gente está em julho, agosto, eu já li 6 livros esse ano, que é pouco, eu tenho uma pretensão de ler muito mais, mas isso cresceu muito o meu desenvolvimento. Então, eu chego de manhã cedo, 4 horas, eu começo a olhar o meu quadro de visualização, onde eu quero projetar o meu negócio, onde eu quero chegar, quais são os objetivos que eu não alcancei ainda e que eu quero alcançar. Eu planejo todo o meu dia. Quando eu chego 5 horas da manhã que eu vou para a academia, eu já tenho o meu dia todo planejado, as reuniões que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Então, assim, quando você faz a visualização do seu dia todo, logo de manhã cedo, onde as pessoas ainda estão acordando, você já saiu na frente, eu até brinco, é como uma corrida de Fórmula 1. Se você pode largar antes dos outros, por que você vai esperar a bandeira? Largue antes dos outros, você vai sair na frente. Então, assim... Tudo isso mudou por conta, voltando à sua pergunta, de um problema que aconteceu da pandemia, que impactou muito fortemente o meu projeto da Módulos, que me fez me desgastar muito, mas que ao mesmo tempo fez perceber que às vezes na crise, na dificuldade, no problema é que você começa a se reinventar. Olha só, e acaba ficando lição, né, para todo mundo que está em casa, né? Você reinventou sua vida pessoal no meio desse processo por uma frase que você disse que lhe incomodou. E deve ter impactado algumas pessoas que seguem, não só dentro de casa, como no trabalho também. Você sentiu essa influência, essa mudança comportamental sua a nível de cuidado com a saúde
em pessoas próximas a você? Sim, senti. Não só dentro de casa, mas também amigos próximos, pessoas que olham e falam, é possível realmente. Eu percebi que, de alguma forma, tudo que você faz, para aqueles que lhe olham diferente, que lhe respeitam, que sabem da sua bagagem, isso faz sentido para eles, eles começam a lhe seguir, começam a perceber, poxa, realmente ele tem razão nisso, por que não tentar, né? Vamos fazer um desabafo aqui, né? Porque não é porque você agora está nessa vida fitness que você não podia ter trazido aqui um hambúrguer da Winner pra gente comer. Ficou feio, porque eu estava esperando aqui um hambúrguer, um clichê lá, né? Muito bom, jab, eu tô fazendo propaganda, tá porque eu sou consumidor com isso, tá vendo que eu conheço? Eu falei para vocês que eu consumo. Ficou faltando, não foi no podcast a gente comer um hambúrguer aqui ao vivo, mas na próxima vamos comer. Uma das coisas que chamou minha atenção aqui na conversa é que você tem uma característica de liderança muito aflorada em você. Eu acho que essa é uma característica, obviamente, fundamental para quem está empreendendo, ainda mais para quem está empreendendo em segmentos diferentes. Vejo que você é um bom líder em casa, vejo que você é um bom líder na parte profissional. E eu queria que você me dissesse como é que você enxerga o seu modelo de liderança, como é que você enxerga essa sua capacidade de liderar, como é que você acha que... A gente sabe que não tem uma receita de bolo, não tem um jeito certo de liderar, cada negócio exige uma liderança, cada equipe exige uma liderança. Às vezes, no seu negócio, você tem que liderar de maneiras diferentes o tempo inteiro, de acordo com o momento, de acordo com a pessoa, de acordo com o cliente. Conta pra gente como é que você se sente nesse papel de líder e qual o conceito que você traz disso para quem está em casa. É por isso que essa liderança tem que ser dinâmica, né? Não adianta você estabelecer um conceito, olha, eu sou líder dessa forma e achar que toda liderança ela vai ser exercida, vai ter o mesmo efeito com pessoas diferentes, com modelos de negócio diferentes, com atividades diferentes. Então, a liderança ela é dinâmica, mas ela tem como uma base. E eu uso essa frase para minha vida. Eu não tenho coragem de fazer tatuagem, como você já tem aí algumas. Um dia eu vou fazer, mas a primeira tatuagem que eu farei em mim é uma frase que diz: quem não vive para servir não serve para viver. É uma frase que atribuíram até Mahatma Gandhi, mas quem disse isso primeiro foi Jesus Cristo. E ele disse isso porque ele era um líder servidor. E eu acho que o líder, a gente já falou sobre isso aqui, o exemplo é você liderar servindo, é você mostrando às pessoas que você não precisa humilhar ninguém, não precisa colocar ninguém numa zona de desconforto psicológico para que ela possa lhe seguir e lhe obedecer. Muito pelo contrário, quando você cria as bases e a estrutura para que essa pessoa entenda que aquilo que você está pedindo a ela faz sentido, então ela passa a lhe seguir sem que você precise exigir nada, E aí estabelecer metas, métricas, tudo tem que ser medido, mensurado, para que você possa, inclusive, premiar essas pessoas. Então, acho que quando você lidera pelo exemplo, as pessoas respeitam a sua liderança, você deixa de ser chefe, e aí sim passa a ser um líder. Eu acho que é comum com você com relação ao conceito, principalmente no sentido de que servir é o melhor exemplo de liderar. E dispensa comentários porque você citou aqui simplesmente o maior líder de toda a história da humanidade, que é Jesus Cristo, e já acho que todos os ensinamentos necessários para uma boa liderança já estão escritos há milhares de anos, não precisa pesquisar muito não. Só abrir a Bíblia. Não precisa nem de muita bibliografia, digamos assim, basta uma única referência para a gente poder encontrar aí grandes exemplos. Então acho que servir realmente talvez seja a cereja do bolo para o sucesso. E aí já vou emendar essa questão do servir com a próxima pergunta que eu teria que fazer aqui, que é justamente esse engajamento em atividades humanitárias. Essa relação que você traz entre o empreendedorismo e o engajamento social. Como fazer isso, como trazer isso para a sua vida, qual a importância disso para o seu negócio. Muitas vezes as pessoas acham que isso é irrelevante para o negócio em si, mas teria relevância para a vida pessoal, mas não para a vida empresarial. Eu queria que você dissesse para a gente qual a relevância disso para a sua vida empresarial. Você se dedicar em causas humanitárias, como você faz hoje, e servindo outras pessoas. Conta para a gente aí. Primeiro é importante começar dizendo que é impossível indissociar o lado pessoal do lado profissional. Aquilo que você faz a nível pessoal, você transforma a nível profissional. Eu ando, se abrir o fundo do meu carro, tem uma maleta desse tamanho cheio de alimentos.
onde eu paro numa sinaleira, entrego, mas isso não é nada, isso é pouco. Como é que a gente faz para entregar e você começar a receber? Porque as pessoas exigem muito, né, do mundo, do universo, aí vem aquela história de que está tudo no universo e você é só pedir e fazer. Não, calma, primeiro dê, faça, entregue e as coisas começarão a vir de forma instantânea, mas você precisa se doar. E aí não é só você chegar e fazer... digamos, doações e etc. É você se entregar de forma a aquilo que você tem de competência profissional, você poder entregar um pouquinho disso a nível de voluntariado. Eu recentemente, eu me tornei mentor da presidência da Cruz Vermelha brasileira, da filial de Mato Grosso do Sul. E como foi que isso chegou a mim? A presidente da Cruz Vermelha encontrou um vídeo meu falando sobre implantação de cultura e ela estava vivendo essa dificuldade dentro do conselho da Cruz Vermelha. E ela pediu para saber se eu conseguia de alguma forma ajudar e imediatamente eu aceitei. Falei que não aceitaria nenhuma remuneração com isso, até porque a Cruz Vermelha não pagaria, mas independente disso, era um voluntariado que para mim fazia muito sentido, eu estaria ajudando. Né? Faz parte do propósito, né? É uma ajuda humanitária, a gente está falando de uma das maiores instituições humanitárias do mundo. E por que não contribuir um pouquinho com a nossa experiência, com o nosso know-how, né? E doar um pouquinho do seu tempo disponível, como hoje, passei quase 3 horas na reunião de conselho deles antes de vir para cá, e podendo contribuir de alguma forma para a melhoria do mundo. Então, acho que se você faz um pouquinho de cada coisa, você para numa sinaleira ali, ajuda um ali, chama alguém ali, ensina um pouquinho, passa um pouquinho de conhecimento, as coisas fluem de uma forma impressionante. O universo devolve, não é isso? Devolve. Devolve com vontade. Agora conta pra gente aí o que é o Eleve o Level, né? E como é que essa centelha, essa chama surgiu na sua cabeça para criar esse projeto, cara? O Eleve o Level é um projeto que eu não gosto nem de chamar de projeto. Para mim e para as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, o time da Zion, que é o time de marketing muito forte, que está lá dentro do nosso mesmo escritório, eles percebem a minha entrega nesse projeto. E aí eu chamo de propósito, né? Não de projeto, porque eu não precisava, em teoria, criar isso. Mas eu passei minha vida inteira gerindo, fazendo gestão de negócios, construindo bases para as minhas empresas. Por que não fazer isso, transformar isso num produto, num curso ou em mentorias que eu possa passar um pouquinho dessas habilidades para a empresa de outras pessoas, né? Então eu falei, poxa, eu posso fazer isso como propósito? Sim, posso fazer e estou fazendo como propósito com várias pessoas, mas também estou transformando isso num negócio digital, onde eu consiga passar um pouquinho dessas habilidades, um pouquinho dessas experiências para as pessoas que estão que não saem daquela mesma zona de alavancagem, que estão precisando tracionar a empresa, que estão precisando se desenvolver a nível pessoal. Como eu falei, é indissociável, não dá para você cuidar do negócio e tentar curar o negócio se você tiver uma doença, um problema em quem é o gestor do negócio. Então eu cuido da carreira. É uma mentoria muito mais focada como um conselheiro, né? Um conselheiro de confiança, aquele cara que está ali para te ajudar na tomada de decisões, para te ajudar a pisar em menos obstáculos do que eu pisei durante minha carreira. Então, se eu puder ajudar um pouquinho com essa experiência, eu já teria considerado que o projeto foi um sucesso. Como eu não tenho capacidade de escalar fisicamente isso, porque aí depende realmente do meu trabalho, eu estou aprendendo a transformar isso num produto digital para que eu possa alcançar mais pessoas e dar mais escala a esse propósito aí, que com certeza, dando certo, quando der certo, vai ser o único e mais importante negócio de minha vida daqui para frente. E como é que está sendo viver esse momento novo aí no digital com o Eleve o Level? É uma experiência assim, para mim, que sempre fui muito, digamos, nunca fui de câmeras, né? Eu nunca fui de estar me expondo em rede social. Eu sempre fui uma pessoa muito mais... eu sempre fui muito social, sempre frequentei muitos ambientes de amigos, de bares e etc., mas nunca de fazer exposição, né? De estar exposto em redes,
tentando precisando mostrar bagagem, o que tem, para depois construir algo para você. Isso para mim é o maior desafio. Eu acho que eu estou conseguindo mudar esse mindset para que eu possa entender que quando eu estou falando de algo bom que eu conquistei, eu não estou sendo vaidoso, eu estou, na verdade, ajudando pessoas a tentar também, a construir também. Então, eu acho que isso é o que está me ajudando a mudar esse mindset. E é desafiador, né? Como você falou, eu passei por isso também no começo. Eu também não era uma pessoa de câmeras, eu era uma pessoa péssima de rede social, inclusive. E dar esse primeiro passo foi um desconforto impressionante para mim, né? Ter que mostrar o que você é para ser valorado por algo que você construiu, quando na verdade o que a gente busca o tempo inteiro é ter valores que não são mensuráveis fisicamente, né? Nem tangíveis fisicamente. Isso é uma grande dificuldade. E aí a gente passa pelo primeiro conflito, que quando a exposição traz os haters, quando a exposição traz ali o discurso de desacreditar no seu potencial. Pô, você vai fazer isso? Virou blogueiro, cara. Tem aquelas pejorações que são colocadas o tempo inteiro. Mas essa chave vira, essa chave muda, e deve estar acontecendo com você também, justamente quando você percebe quando você gera o mínimo impacto na vida de alguém. Você pode estar sendo seguido por 1 milhão de pessoas, por 10 mil pessoas, por 1000 pessoas. Quando uma pessoa lhe dá um feedback positivo de algo que transformou verdadeiramente a vida dela, através de uma frase que você disse, de um comportamento que você mostrou, aí você percebe que vale a pena passar por todos os outros percalços. Porque, como você disse, quem está em evidência, ou quem já alcançou de alguma forma um pseudo-sucesso, é uma pessoa que está apta a servir. E é servindo que você continua no topo da pirâmide, servindo que você continua escalando a montanha. Se você para de servir, você começa a cair, né? Porque você começa a olhar só para você, se autosservir o tempo inteiro, e aí você não tem uma troca dentro do mercado, uma troca dentro do universo. Você consegue escalar porque você ajuda pessoas a escalar o tempo inteiro. É isso aí. Se você não tem um time que está coeso com você, se você olha para você, seu time não olha para você. Seu time não lhe ajuda, seu time não se doa, seu time não se entrega. Então, no momento que você serve ao seu time lhe serve com o melhor que ele pode, aí você consegue escalar na frente deles e arrastando eles, obviamente, pelo negócio. Então, como você percebe o primeiro comentário, dentro de 1 milhão de comentários, que é um comentário positivo e transformador, aí você entende que a câmera não é sua inimiga, ela é uma amiga sua, e que tudo que você faz para o bem de alguém que está do outro lado, por mais que tenha muita gente lhe criticando ainda lá na outra ponta. Aí é que está a centelha do propósito, né? É quando você vê um feedback de que você transformou a vida dessa pessoa, às vezes algo tão simples que você falou, algum ponto de interrogação que a pessoa tinha, que você foi lá, por que você não fez assim ou não tenta assim, e a pessoa tenta e executa. Uma pessoa que não gostava de acordar cedo e começa a acordar cedo, e isso começa a mudar a vida dessa pessoa. Tudo isso, as pequenas coisas e essas pequenas mudanças e essa criação de hábitos pequenos, né, que no final se transformam em algo grande, quando você vê esse feedback, realmente o que nos dá, digamos assim, o enfrentamento para a câmera, né? Eu acho que isso é bom, é uma troca, né? Vira uma troca no futuro. Eu hoje tenho um problema sério, que eu estou sendo cobrado todos os dias porque eu parei de nadar de manhã quando eu acordo, né? Eu acordava sempre 5 da manhã para nadar. E aí eu mudei um pouquinho a rotina, os negócios têm atrapalhado um pouquinho essa natação tão cedo. E eu tô com um monte de gente me cobrando no Instagram, porque só ia fazer atividade física porque quando eu olhava na cama eu já estava nadando. Aí eu tô sendo cobrado por eles para voltar a fazer atividade física. Então, veja só, a gente inspirou do lado de lá para poder algumas pessoas fazerem, e agora estou sendo cobrado para poder voltar uma coisa que eu parei de fazer. Então tem uma troca aí nesse mercado aqui, daqui a pouco a exigência só aumenta. Eu quero que quem está em casa agora pegue papel e caneta para anotar a dica que o Leão vai dar para a gente aqui, o rei da floresta. Quem está começando a empreender agora, viu aqui um discurso de sucesso seu, de muitas empresas consolidadas, de tranches, de valuations altos, de negócios com características que eles querem ter no futuro. E, obviamente, eles sabem e eles percebem em todos os nossos episódios que essa caminhada é longa, essa jornada é longa, né? E que ela consiste também em alguns tropeços no meio do caminho. Então, para quem está começando agora, a dica mais valiosa que você poderia dar, que você daria lá no Level, dá para o cara que está assistindo. Siga seus instintos e execute.
Eu acho que a maioria das pessoas para no meio do caminho porque com medo do julgamento alheio, né? Com medo de ser ridicularizado se ele não conseguir sucesso naquela empreitada, com medo de perder o que tem, né? E esses medos é que travam as pessoas de terem sucesso. Você não vai conseguir ser rico, e quando eu falo rico, eu não estou falando só rico financeiramente, estou falando rico na vida, rico financeiramente, rico pessoalmente, rico familiarmente, rico no seu casamento, se você não tentar ser rico, né? Você precisa tentar ser rico, você precisa tentar fazer as coisas para que as coisas comecem a vir até você. Então, visualize o seu futuro, projete o seu futuro, construa coisas que você vê na internet e às vezes não dá valor, faça para você ver se não faz diferença. Faça um quadro de visualização, cole lugares que você queria visitar, que você gostaria de estar um dia, você atrás de uma grande mesa de 30 metros de comprimento, você gerindo um negócio gigante, você navegando, qualquer que seja seu sonho, faça essa projeção, coloque num quadro e todo dia olhe para ele. E agora, não olhe para ele como um sonho, olhe como um objetivo. E aí vá buscar esse objetivo. Acho que se você fizer isso, você vai conseguir. Olha, que pegou fogo aqui agora, vamos para... Passou rápido o tempo, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Tô olhando aqui pro relógio, tô nem acreditando que passou tão rápido assim. O conteúdo do bate-papo foi bom, não foi? Quem tá gostando, né? Quem tá assistindo? Tem gente aqui assistindo privilegiado, tá vendo de perto. Quem quer assistir o podcast, eu vou abrir aqui uma brincadeira que a produção vai brigar comigo. Quem quer assistir o podcast ao vivo, deixa no comentário aqui, a gente vai fazer um sorteio para uma pessoa vir assistir aqui dentro do estúdio. O podcast aqui no ao vivo. Vamos lá? Pergunta-chave do podcast, é a última pergunta sempre que a gente faz aqui. O que é sucesso para Leonardo Leão? Sucesso para Leonardo Leão é ter uma base familiar sólida, que me dá estrutura para poder desenvolver novos negócios. Acho que tudo começa por aí. É o primeiro pilar, né? É a família. Sucesso é você poder ajudar as pessoas, ter capacidade de ajudar as pessoas, capacidade mental, capacidade financeira. Sucesso é você ser admirado não pelo que você tem, mas pelo que você é. Eu acho que isso é o conjunto de sucesso. E aqueles sucessos que você ainda busca, com essa base toda você vai conseguir conquistar, sem nenhuma dúvida. Olha só, tá vendo a produção? Chega pra cá, traz um mimo do podcast aqui pro Léo. A lembrancinha da memória, para deixar a memória afetiva nele aí da... Muito obrigado. Participação dele no De Cara com o CEO. Posso abrir aqui? Fica à vontade, é seu. Pronto. Olha lá, ó. E você é vítima ou protagonista? Escolhe aí o que é que você quer ser, né? Bacana. O famoso velho Jack. Muito legal, viu, Magno? Parabéns. Aqui o chocolate, minhas filhas vão detonar tudo hoje mesmo, não dura até amanhã. Não sobra nada, né? Muito legal. Muito obrigado, Magno. Nada, eu que agradeço a participação. Privilégio ter você aqui, estou sem palavras, foi muito bom. Destacando aqui sua versatilidade, a liderança, a inventabilidade, a maneira como você conduz seus negócios, como soube pivotar. Acho que ficaram aqui lições marcantes para quem está assistindo a gente. Um episódio de altíssimo nível, de altíssimo conteúdo. Eu acho que quem ainda não segue o Leonardo Leão começa a seguir, porque vai ter dicas importantes lá e valiosas. Vai lá, procura Level também. Eu também estou super curioso para poder acompanhar isso aí diariamente. Se você quer se inscrever, manda um direct para os caras. Pergunta como é que funciona. Vai a fundo, porque tem muito conteúdo, tem muito conhecimento. Se você ainda não me segue, dá lá o @MagnoLuiz com 2 S. 2 S, porque eu gosto de sucesso em dobro e o S é de sucesso. Então, perfeito. Dobrado. Segue a gente, obrigado pela audiência. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Compartilha com todo mundo agora esse vídeo. Deixa seu like. É esse que faz com que o projeto se torne um projeto vencedor e duradouro para que a gente possa trazer outros nomes poderosos como o Leonardo Leão aqui para você. Obrigado pela participação, meu amigo. Vamos voar. Você ficou de cara com o CEO hoje, meu velho. Muito obrigado, Magno.